Queridos, eu quero hoje meditar com você num livro de Apocalipse, no capítulo 21. Você vai lá em Apocalipse 21, os primeiros 8 versículos, creio que vai ser projetado aí na sua tela, para você acompanhar a leitura bíblica desse texto. Vamos fazer esta leitura da palavra de Deus. Nos diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi uma grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugarás dos olhos toda lágrima. E a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças por causa da tua palavra. Essa palavra que é eficaz, que é uma espada que penetra na alma e espírito, juntas e medulas. Esta palavra que é um martelo que esmiuça a rocha. Esta palavra que é doce como mel.
esta palavra que permeia a nossa alma e o nosso coração e traz para dentro de nós uma fé inabalável, essa palavra que nos convence dos nossos pecados, esta palavra que é pregada, ministrada e que converte os corações. Por isso nós te agradecemos pela tua palavra, que ela fale com profundidade a cada um de nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada nós fizemos uma live dos amigos de caminhada. E eu coloquei no grupo da igreja sugestões, para que eles dessem algumas sugestões. E as sugestões que eu mais recebi eram para falar sobre Apocalipse. E quando a gente vai falar sobre Apocalipse, o último livro da Bíblia, o fechamento da Bíblia, as pessoas ficam até assim, meio tensos a respeito do Apocalipse, que fala do fim de todas as coisas. O Apocalipse foi uma revelação que Deus deu a João, apóstolo, na ilha de Patmos, quando ele estava lá, num domingo provavelmente, porque ele diz no dia do Senhor eu estava lá, e ele foi arrebatado e foi levado aos céus, e Deus começou a lhe mostrar todas as coisas que deveriam acontecer. E mandou que ele escrevesse, que ele registrasse este livro. Tem alguns mistérios, e podemos dizer assim, que o Apocalipse não pode ser interpretado por ele mesmo. Você tem que ter outros livros que vão dar base, Ezequiel, Daniel, e, enfim, vários outros livros da Bíblia para interpretar Apocalipse. Mas esse texto nos traz muita clareza a respeito de Deus, o homem e o seu fim. E como estamos num tempo de pandemia, um tempo de final apocalíptico, como a palavra de Deus diz que nos últimos tempos haverão terremotos, haverá pestes, e não somente por isso, mas a própria palavra de Deus nos diz que os tempos estão abreviados. Esse é um tempo de preparo para o fim do mundo, para um caos completo. E não sou eu que estou inventando isso não, é a palavra de Deus que está afirmando isso. A palavra de Deus que afirma isso a nós. Então, estudando este texto, para falar aqui nesta noite, eu gostaria de comentar com vocês sobre a população dos céus e a população do inferno. O que a Bíblia fala a respeito do inferno? Nós devemos ter medo? O que a Bíblia nos ensina? E eu sei que muitas pessoas podem estar dizendo: o inferno não existe. Isso é coisa da cabeça dos homens. O inferno não existe. Aonde já se viu Deus, que é um Deus amoroso, levar os seus filhos, suas criaturas, para este lugar? Mas não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é bem assim que a palavra de Deus nos diz. Primeiro que ele diz que o inferno é uma realidade. O inferno é uma realidade e tem uma população. O versículo 8 do capítulo 21 vai nos dizer que
os covardes, os incrédulos, abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, idólatras, os mentirosos, todos estes fazem parte da população do inferno. Apocalipse 20, capítulo 14, 15, nos diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O inferno é uma realidade. Não é uma invenção. Não é alguém que inventou uma história. Jesus vai afirmar em vários textos a respeito do inferno, do juízo de Deus, dos últimos dias, quando isso aqui tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Quando o Senhor voltará, ou quando o Senhor voltar para buscar os seus filhos, os seus escolhidos. Então o inferno, ele é na realidade um sofrimento eterno. Dioturnamente. Aqueles que vão para o inferno, irão para o inferno, ou que já foram para o inferno, vão sofrer eternamente. Jesus disse isso em Mateus capítulo 13, no versículo 49 a 50, ele diz: assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Alguém diz que o Senhor vai aniquilar as pessoas para que elas não padecem este sofrimento. Leonardo Boff é um desses que falou a respeito. Mas a palavra de Deus diz que esta fornalha vai estar acesa. Em Lucas capítulo 16, no versículo 23, ele diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão aqui é tido como Deus, como Senhor. E, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentas. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Esse texto é bastante importante, porque diz que quando nós partimos deste mundo,
nós temos dois destinos. Ou nós vamos morar com o Senhor, ou nós vamos para o inferno. E depois de estando lá no inferno, não pode haver uma maneira, uma forma de trazê-los, de arrependê-los. E este que Abraão, que Jesus está falando a respeito de Abraão, que é representando o Senhor, o Deus, está pedindo que desse pelo menos um pouquinho d'água. Quando fala em água, fonte da vida, que delícia. Agora você imagine uma pessoa em tormentas, um fogo aceso, ardente, e ele não se consome. E o texto está dizendo que ele quer sair dali para avisar os seus irmãos. Deus está dizendo, não tem como. Então aquilo que pregam, que os mortos voltam, que os mortos fazem isso, mentira. A Bíblia não nos ensina estas coisas. A palavra de Deus diz que não pode sair daqui para lá. Está selado. Por isso que em Hebreus nos fala que aos homens está imposto morrer uma só vez, vindo depois o juízo final. Então no inferno não tem como você livrar alguém dos sofrimentos. Ele tem que decidir a sua vida aqui, não após a morte. Porque após a morte, são dois destinos. Ou ele estará com o Senhor, ou ele estará distante do Senhor. É o texto que nós lemos Jesus ensinando a esse respeito. Jesus também nos diz que o inferno é um lugar dos perversos, dos pecadores, dos ímpios. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, e nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, e fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Como nós lemos o Apocalipse capítulo, o texto que nós estamos estudando, que os covardes, os incrédulos, abomináveis, são todos estes que praticam iniquidade. São pecadores. Pecadores que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, diz que eles mudaram a glória de Deus e não glorificaram o Senhor, o Eterno. Eles afrontaram a santidade de Deus, praticando obras malignas. Por isso que Deus os entregou às paixões infames deste mundo. Então o inferno tem uma população, sim, dessas pessoas que praticam a iniquidade, que praticam o pecado. O inferno é o lugar dos homens de dureza de coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, ele nos diz, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a dureza do teu coração, impenitente, acumula contra ti mesmo a ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá
a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Aquele coração petrificado, aquele coração endurecido, enrijecido, que não se abre para as coisas do Senhor. A palavra de Deus diz que é que esse coração que se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. É esse coração de carne que o profeta Ezequiel nos fala que ele vai tirar esse coração de pedra e nos dará um coração de carne. No mundo espiritual, nós somos regenerados, gerados novamente em Cristo, para ter um coração do Pai. Um cântico que eu gosto muito: dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Então o inferno é o lugar dessas pessoas de dureza de coração. Dureza de coração. Mas também o inferno é o lugar de muitos religiosos. Opa! Religiosos também vão para lá? Muitos pastores, muitos missionários, muitos bispos, muitos outros. E Jesus disse isso em Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Ele nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos então dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir bom fruto. Toda árvore que produz bom fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Preste atenção agora. Nem todos que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Muitos, mas muitos, naquele dia, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. São muitos os mercadejadores da fé. São muitos os que estão manipulando um evangelho que não é evangelho. E eles vão dizer: no teu nome nós fizemos isto. No teu nome nós fizemos milagres. No teu nome nós profetizamos. E Jesus então lhes dirá naquele dia do juízo: eu nunca tive uma relação com vocês. Eu nunca vos conheci. Eu não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim, malditos, que praticam a iniquidade.
Então a população do inferno, você terá lá muitos destes. E que fazem parte desta população aqui na terra. Mas se nós falamos que é uma população do inferno, nós também temos a população daqueles que são dos céus, daqueles que receberam uma nova vida, que foram transformados pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus nos diz, em Apocalipse capítulo 7, versículo 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde eles vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A população do trono é aqueles que vão habitar com o Senhor e vão viver diante de Deus, exaltando, glorificando o seu santo e precioso nome. Essa motivação, ela não está vindo do querer do homem, mas por causa da habitação de Deus, ele se torna íntimo com Deus. Ele agora está numa filiação com Deus, e ele habita nos céus. Em Apocalipse 21, 22 a 26 diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os seus reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Não haverá templo. O templo, quando Deus estabeleceu para que fosse construído, era um lugar para se oferecer um sacrifício a Deus. Era um lugar para adorar a Deus. E quando Jesus foi morto na cruz, o véu do templo rasgou-se. E agora nós tivemos acesso ao Santo dos Santos, porque antes só entrava neste lugar o sacerdote uma vez por ano, para expiação de pecados do povo. Mas agora o véu se rasgou, e agora nós somos o templo de Deus.
habitação de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina, na sua carta aos Coríntios, que nós somos esse templo, Deus habitando nesse vaso de barro. O Espírito de Deus em nós, Deus em nós, habitando e fazendo de nós o seu templo. Também, o texto de Apocalipse, capítulo 22, que está logo em seguida aí, nos diz que ele mostrou o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. E de um lado e de outro do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore que são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e reinarão para todos sempre. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto venho. Bem-aventurado é aquele que guarda a profecia desse livro. Eu, João, estava lá, arrebatado, prostrado. Eu, João, sou aquele que viu estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo e justificado, seja justificado. Mas quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito nesta árvore da vida, e que possam entrar na cidade pelas portas, mas ficam fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus disse que quando ele estava para partir, que ele iria preparar uma morada. Não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, a casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito. Vou lhes preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele diz, porque sabemos que essa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer. Quando que essa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer?
Quando nós morremos. Quando nós partimos desse mundo. É o fim? Não. Ele está dizendo que ainda nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui nós estamos gemendo e desejando ser revestidos da nova habitação, que é dos céus. Se todavia estamos vestidos, e se não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nesta vida, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja revestido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, e que nos deu o penhor do Espírito Santo. Por isso estamos nós sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Essa é a população dos céus e a população do inferno. Depende daquilo que nós vamos decidir e escolher. Hoje foi um dia que a família Atuí, um amigo meu, estavam relembrando o seu dia de aniversário. E esse meu amigo, ele decidiu andar com o Senhor, arrepender dos seus pecados, antes de enfrentar uma enfermidade duríssima que o levou. Mas ele andou com o Senhor e foi chamado para a glória, revestido da imortalidade de Deus. Hoje os seus parentes, os seus filhos, a sua esposa estão chorando, mas ele está lá na população dos céus. Semana passada, ou melhor, esta semana, eu participei de um culto fúnebre da Nilma, uma amiga nossa, do grupo Logos, uma mulher de fé, que o seu irmão escreveu que ela foi chamada para receber a Cristo Jesus, e ela decidiu obedecer. Que ela foi chamada para o ministério, e ela foi para o seminário, porque ela decidiu obedecer. Ela foi chamada para ser missionária, e ela decidiu obedecer. E ele encerra depois de muitas palavras, mas ela foi chamada para a eternidade, e ela obedeceu o chamado. A população dos céus é daqueles que são salvos em Cristo Jesus, daqueles que recebem ao Senhor. E eu sei que esta palavra que está chegando aí na sua casa, você pode estar perguntando: como é que eu faço então para entrar nessa população dos céus? Como é que eu decido andar com Deus e ser salvo e recebê-lo como meu suficiente Salvador?
eu gostaria de dizer que haverá um benefício daqueles que habitarão com o Senhor. Primeiro, o texto nos ensina que não haverá mais sofrimento. Os versículos 3 e 4 diz que habitará conosco, serão povos de Deus, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Não haverá luto. Quanto luto que nós estamos sofrendo, amigos que estão partindo, parentes, próximos. Não haverá pranto, não haverá dor, porque estas coisas passaram. Na população dos céus, não haverá mais morte. Aquilo que sofremos tanto, nos angustiamos tanto, dói tanto. A saudade que permeia a nossa alma, nossos familiares, é uma dor insuportável. Só quem passou sabe o quanto dói. Não haverá mais. Acabou. Não haverá mais separações. Separações de pessoas queridas. Na população dos céus, são aqueles que são escolhidos, chamados para fazerem parte de uma comunidade dos filhos de Deus, dos amados de Deus, de ternos afetos de misericórdia. Vai ser muito triste uma partida sem saber o destino. Mas aqueles que recebem a Cristo, eles têm um destino. Eles têm um destino. Têm uma certeza. Então como que eu vou chegar nas moradas do Senhor? Como que eu vou fazer parte disso? O versículo 7 nos diz: o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filhos. E daí, pastor? Como é que eu me torno como filho de Deus? A palavra de Deus diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É aqueles que passam por um novo nascimento. Quando Jesus encontra com Nicodemos, o homem mais culto, mestre, e ele tem esse encontro. E Nicodemos está dizendo: como posso herdar a vida eterna? Essas eram as grandes questões das pessoas que aproximavam de Jesus. Como eu posso herdar a vida eterna? E Jesus disse: é necessário nascer de novo. Mas como isso? Eu sou velho, como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus diz a Nicodemos: olha, o que é nascido da carne é carne. Você continua sendo velho, você vai morrer. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasce de novo, você é gerado em Deus. E que o apóstolo Paulo nos ensina dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fizeram novas. Nascer de novo é arrepender-se dos pecados, é ter a Jesus como Salvador, ver o sacrifício de Cristo, obedecê-lo, entregar-se completamente a Ele, dizendo: eu nasci em pecado concebeu minha mãe, mas eu sei que o Senhor pode restaurar a minha alma, o meu coração, a minha vida. Eu quero fazer parte da população dos céus, porque
Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sempre afrontei o Senhor, eu nunca obedeci o Senhor. Mas eu agora creio pelo sacrifício eterno do que o Senhor morreu numa cruz por mim. Que o Senhor veio em meu lugar e pagou o preço que eu merecia. Que os meus pecados foram levados no Calvário. Eu agora quero fazer parte desta filiação e pertencer à população dos céus. Os que se arrependem dos seus pecados, os que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz. Ele veio morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu confesso, eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. Quanto custa, pastor, isso? Nada. O apóstolo Paulo nos diz, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. Eu faço bem, eu entrego cestas, eu faço isso. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Graça. Deus nos encontrou pela graça. E na população dos céus, nós haveremos de encontrar um dia todos aqueles que caminharam com o Senhor, desde o Antigo Testamento, que andaram com o Senhor, que foram até perseguidos. O livro de Hebreus diz que foram até cerrados pelo meio, foram crucificados, mas eles andaram com fé e pela fé. É lá nos céus que nós vamos encontrar esses herdeiros das mansões celestiais. É lá nos céus que nós vamos encontrar Abraão, Isaque e Jacó. É lá nos céus que nós vamos encontrar os patriarcas. É lá nos céus que nós vamos encontrar os profetas. É lá nos céus que nós vamos encontrar os apóstolos, os discípulos. É lá nos céus que nós vamos encontrar tantos homens e mulheres que andaram com o Senhor. É lá nos céus que eu vou encontrar o meu pai, minha mãe, que me ensinaram o caminho da fé. É lá nos céus, a população dos céus, que viverá eternamente com o Senhor. Eternamente com o Senhor. Lá onde não haverá mais choro. Lá onde não haverá mais lágrimas. Porque estas coisas passaram. Os céus é um lindo lugar. Um lugar maravilhoso. E Jesus dá de graça, nos convida, dizendo, eu vim para separar essas multidões, para dizer que há uma população para os céus. Deus não tem prazer na população do inferno. Deus não gostaria que fossem para lá. Mas o homem tem essa opção de escolha aqui. Ou ele vai pertencer à população dos céus, ou ele vai pertencer à população do inferno. Enquanto nós ouvimos uma música, eu quero orar por você nesta hora. Quero pedir que o Senhor venha ao seu encontro e faça uma obra maravilhosa em sua vida, em seu coração. Que Deus transforme o seu coração, a sua alma, para que você se arrependa e diga, Senhor, eu quero. E eu não somente quero, como eu preciso de Ti. Eu preciso pertencer à população dos céus.
e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sei que então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Como está a sua vida? Você hoje pode decidir. Você hoje pode ter Jesus no seu coração. Você pode convidá-lo para que Ele venha te salvar, dar a esperança de vida eterna. Você pode fazer isso. Eu quero lhe ajudar, eu quero orar com você. E depois continuar te ajudando. Continuar te ajudando. Mas nessa hora é uma hora de arrependimento. De você se dobrar, se curvar diante do Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há mais temor. E quando tudo acabar, você tem um destino. Os céus é o meu lugar. Eu quero chamar você a confiar nesse Senhor, a crer nele, entregar sua vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais Ele fará. Você pode curvar aí na onde você está. Eu não estou te vendo, não sei quem é você, mas Deus está olhando para dentro de você. Deus sabe o clamor da sua alma. Deus sabe o vazio do seu coração. Vazio este que só Ele preenche pela sua presença. Você repete essa oração comigo? Diga assim então: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, porque a tua palavra me diz
E se com a boca confessar a Cristo como Senhor, e eu confesso, Tu és Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, eu creio no meu coração, serás salvos, eu serei salvo, eu estou sendo salvo agora pelo Senhor. Lava-me, purifica-me, arrependo dos meus pecados e o recebo como meu único e suficiente Salvador, porque eu quero fazer parte da população dos céus. Os céus é o meu lugar, é o meu destino. Obrigado por essa palavra, Senhor, ao meu coração nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você fez? Decidiu? Você podia até dar um alô para nós. Nós queremos continuar ajudando você. Se você mora mais distante, fora de São José dos Campos, eu recomendo que você procure uma igreja evangélica onde a palavra de Deus é pregada com seriedade. Participa desta igreja para alimentar a sua alma, para nutrir o seu coração de esperança até o dia da volta do Senhor Jesus. Faça isso, meu querido. Faça isso, meu amado. Se você quer ganhar uma Bíblia nossa, comunica conosco. Nós enviaremos através do correio uma Bíblia para você. Faça isso. Deus vai abençoar muito a sua vida, a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Os seus também serão alcançados por causa da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Estamos chegando no final. Agradecemos ao Senhor por esse tempo que pudemos passar aqui, louvando, bendizendo o seu santo nome. Agradecer a equipe técnica aqui que realizou todo esse trabalho. Nós tivemos grandes dificuldades aí, com quedas da internet, enfim. E hoje, ao meu ver, parece que tudo transcorreu bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós esperamos você na quarta-feira, numa live de louvor e adoração. Mais uma música. Após a música, eu vou impetrar a bênção para você. Foi teu imenso amor que me conquistou, e eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preço
teus laços de amor, Jesus. Jesus. Mas antes de encerrar ainda, eu quero dizer que hoje na escola dominical nós tivemos uma palavra muito abençoada, Salmo 126, pela nossa missionária Línia. Já está lá no YouTube, você pode rever isso, ouvir essa palavra de Deus para a sua vida, encaminhar para alguém, para que elas também sejam abençoadas. Muito obrigado pela sua presença conosco nesta sala de vídeo. Que você tenha uma semana muito abençoada. Que o Senhor esteja sobre a sua vida. Que o Senhor vá aplanando os caminhos intransponíveis, os montes intransponíveis. Que o Senhor esteja ao seu lado para levantares quando estiveres caídos. Que o Senhor esteja atrás de você, com seu escudo lhes protegendo dos dardos inflamados do maligno. Que o Senhor esteja acima de você, trazendo toda a bênção sobre o seu coração, alegrando a sua alma. Que o Senhor esteja dentro de você, suprindo todas as suas necessidades. E assim vos abençoe o eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo venha sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e até a volta do Senhor. Maranata, dos céus o Senhor virá. Amém.